Para falar sobre os principais pontos da reforma tributária, o advogado tributarista Joaquim Caldas Neto. Nós vamos detalhar como vai funcionar a unificação dos tributos sobre o consumo, os casos de diminuição da incidência tributária e as normas para a devolução do valor pago, o conhecido cashback. Boa tarde, doutor Joaquim, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde, demais telespectadores da TV O Dia. Nós podemos, de alguma forma, concluir que com a reforma tributária o contribuinte vai pagar menos impostos? Podemos entender que com a reforma tributária o preço dos produtos vai diminuir, porque a burocracia e a complexidade do sistema tributário vai diminuir. Então as empresas elas terão um custo menor na parte tributária e provavelmente, possivelmente, o preço dos produtos ele tende a regredir, dado que esse custo não vai ser repassado para os consumidores, além do fato da reforma tornar menos complexo, mais fácil, tanto para a empresa, tanto para o consumidor, o que ele efetivamente está pagando de tributo. Na prática, como é que esse imposto sobre o consumo ele está unificado? Ele vai unificar 10 tributos, incluindo federais, estaduais e municipais, em uma guia só, em um boleto só. E isso vai tornar mais fácil para a empresa calcular o quanto ela vai pagar e para quem ela vai pagar. Vai ser a responsabilidade do governo federal repartir depois esse dinheiro, mas na forma de identificação do cálculo vai ficar mais acessível. Entendi. Então, assim, determinado empresário, suponhamos, contribuinte, tinha ali a obrigação de pagar 10 impostos, eram 10 processos diferentes, 10 boletos gerados, de repente 10 datas de vencimento diferentes, valores variados. E agora não, ele vai tirar uma guia só, o valor vai direto para a conta do governo federal. Perfeito. E o governo federal é que vai redistribuir. Exatamente, o governo federal vai ficar competente para repassar os valores relativos a estados e municípios. Certo. E isso vai facilitar não só para o empresário, mas também para as prefeituras imaginarem as expectativas de receita que elas vão ter. Então você vai evitar, por exemplo, que a prefeitura tenha grandes procedimentos de cobrança, porque tudo já vai vir no governo federal de uma forma escalonada. Bom, isso de alguma forma não tira a autonomia dos estados e municípios? Não gera uma outra dependência do governo federal? E isso é um dos pontos que está sendo discutido na regulamentação da reforma. Essa regulamentação provavelmente vai durar ainda até 2026, que é o quanto as prefeituras e os estados poderão participar desse procedimento de fiscalização, de acompanhamento. Se eles vão ter acesso, se eles vão ter lugar num conselho, num comitê gestor, tudo isso ainda está sendo discutido. Mas, de fato, essa é uma preocupação. A capacidade e autonomia de cada município receber esses valores e cobrar esses valores correspondentes. O cashback, esse retorno, ele é possível em que situações? Ele vai ser possível para aquela população enquadrada como de baixa renda. Hoje esse enquadramento está vinculado ao CAD único, ou seja, aquelas pessoas que estão cadastradas no CAD único ou recebem algum benefício do INSS, LOAS, pessoas que são caracterizadas pelo CAD único como de baixo risco, como hipossuficientes, elas vão ter direito a um cashback para determinados produtos, não para todos. Um desses exemplos do que está sendo discutido é o caso da carne, onde a propositura de que aquela pessoa que seja enquadrada como de baixo risco, incluída no CAD único, que compre a carne com 26,5%, que é a alíquota que vai ser atribuída, ela tenha um retorno, a parte desse valor devolvido para ela. E aí, se ela quiser comprar carne de novo, ela pode. Ela mais pode. Ou menos essa é a ideia. Ela pode, e aí desse valor ela pode descontar. Ela vai abatendo, ela ficaria como se fosse um crédito, uma conta, através do sistema do Gov, ela ficaria com um crédito, ela ia abatendo esses valores com aquilo de crédito acumulado que ela teria. Então isso faria o preço diminuir. É interessante o governo focar em determinado segmento, por exemplo, no caso da carne. A gente sabe que foi uma das promessas de campanha do atual presidente da República, mas assim, focar num determinado segmento é bom para a economia, para a arrecadação de uma forma geral? É perigoso, porque você acaba caindo numa questão do que é essencial para um ou para o outro. Perfeito. Então, podemos dizer que a carne é essencial, mas pode surgir uma questão do que o arroz também é essencial, o feijão é essencial, e aí você vai abrindo brechas para todos os tipos de empresa, todos os tipos de atividade,
alegarem que a sua atividade é essencial e que por isso também merece ou um cashback, ou uma isenção, ou uma redução da alíquota. Então, hoje, o processo de regulamentação da reforma tributária está exatamente nessa fase das empresas pleitearem ou justificarem uma redução de carga tributária. Os grupos empresariais fazem esse movimento, esse lobby dentro dos deputados, dentro da Câmara dos Deputados, para indicar que o seu produto deve ou não ter uma alíquota maior ou menor. Gera uma situação extremamente relativa, né? A depender da força do lobby, como você mencionou, determinados grupos podem ser mais beneficiados do que outros. E isso acaba nos gerando uma complicação de insegurança jurídica, que é o que temos hoje. A reforma está aprovada? Sim. Ela começa a valer em 2026? Sim. Porém, ela tem até 2033 para ser concluída toda a sua regulamentação. O que isso significa? Que até 2033 podem acontecer essas mudanças. Podem acontecer esses lobbies, essas modificações de alíquota, essas modificações nas regras de isenção. Então, ela foi aprovada, ela existe, ela é benéfica para o país, mas ela ainda está nessa fase de regulamentação e que, por isso, o início dela vai ser retardado um pouco. Nós acompanhamos queixas de governadores, mas principalmente de prefeitos, alegando que, com o passar do tempo, os municípios acumulam mais obrigações e não necessariamente os repasses, FPM e outros, acompanham essa quantidade de obrigações que os municípios têm. É como se o governo federal arrecadasse mais e tivesse menos responsabilidades. A reforma tributária ameniza isso de alguma forma? A reforma tributária ela vai tentar dar mais acesso aos estados e municípios quanto a esse percentual de arrecadação, maior poder de fiscalização. Mas, de fato, a queda do FPM nos últimos 2 anos foi em torno de 35%. A reforma tributária também auxiliaria os municípios em outra linha de frente, porque a maioria dos municípios não tem uma estrutura, um setor de tributos que cobre efetivamente as empresas, os bancos, as lotéricas que lá existem. Então, acaba que nem todos os municípios fazem aquela cobrança efetiva. Pela reforma tributária, mesmo o município tendo um setor de tributos organizado ou não, o próprio governo federal já vai auxiliar nesse mecanismo de cobrança. Então, a vantagem da unificação seria essa, dispensaria o município de estar fiscalizando, mas a desvantagem é que centralizaria tudo na mão do governo federal. O imposto de renda é um imposto universal, digamos aqui. Muitos países adotam o imposto de renda como um dos principais tributos. Assim, mudou, ele também está dentro dessa circunstância de alteração da reforma tributária? O imposto de renda pessoa física ele tem uma legislação própria, é separado, específica, mas existe uma perspectiva também dele ser modificado quanto aos valores que são isentos. É até uma promessa de campanha que o governo fala que até R$5.000 seria isento do imposto de renda, isso ainda não é uma prática. Então, a forma de alteração do imposto de renda é mais fácil e a aplicação dessa alteração é mais rápida do que a reforma tributária em geral. Então, essas modificações do imposto de renda já podem acontecer e já, por exemplo, serem validadas a partir do próximo ano. Então, assim, como tem uma legislação específica, quando o governo entende que precisa fazer uma modificação, é mais rápido do que mexer no sistema geral, sem dúvida. Então, tanto que o governo, nesse imposto de renda desse ano, já alterou as regras quanto à dedução de despesas com saúde, de despesas com educação. Então, essa margem de alterações no imposto de renda é mais fácil de fazer, também podendo ser ampliado as modalidades de dedução. Hoje, por exemplo, as deduções com educação são limitadas. Então, o governo federal, caso queira, ele pode fazer essas alterações e a aplicação já seria no próximo ano. Bom, doutor, a respeito do imposto sobre o consumo, eu acredito que é uma das principais fontes de receita do governo, considerando que a todo momento nós estamos consumindo algo, né? E aí fica aquela discussão, principalmente em compras feitas pela internet, se arrecada onde foi entregue, se arrecada de onde saiu. Como é que isso ficou resolvido? Existe uma legislação desde 2019, que iniciou em 2020, que definiu que uma parte do valor fica no estado destinatário e uma parte do valor fica no estado destino. Até 2019, ficava todo o valor no espaço destinatário. Então, você fazia uma compra aqui no Piauí e o ICMS ficava todo no estado de São Paulo, por exemplo.
Isso foi uma questão levada pelo CONFAZ, na época presidido pelo atual governador, Rafael Fonteles, e houve essa migração, ou seja, uma parte fica aqui, outra parte fica lá. Na reforma tributária já existe uma previsão quanto a isso, como a arrecadação vai ser federal e você vai ter uma destinação de o Estado remetente e o Estado destino, eles também vão fazer essa repartição do valor que vai ser arrecadado de forma unificada. Então, assim, os estados já vão ter essa, digamos, uma espécie de compensação já garantida pelo próprio governo federal. Perfeitamente. A ideia é que ninguém fique prejudicado. Inclusive, o governo do estado do Piauí apresentou uma proposta no âmbito federal indicando elementos e sugestões para que não exista perda. No primeiro momento, a reforma tributária foi muito questionada porque poderia gerar uma perda para os estados. Mas hoje, nesse processo de regulamentação, existe um movimento para que essas percas sejam equilibradas ou sejam compensadas com possíveis dívidas que o próprio Estado tenha com o governo federal. Tudo isso ainda pendente de regulamentação. Ou seja, essa fase de transição, 10 anos aproximadamente, né, ela traz ainda um ar de insegurança. Se trabalha dentro de uma perspectiva atualmente, de repente, próximo ano, o cenário pode ser outro. Pode ser de outro, ou mudando a presidência ou o Congresso Nacional, não descarto que haja novas alterações dentro da reforma tributária. Infelizmente, como existe um lapso temporal muito grande para ela começar, ainda existe esse risco. A gente espera que não, porque para as empresas é necessário, mais do que a definição da base de cálculo, é necessário segurança jurídica, para o empresário ter certeza aonde ele vai investir, quanto vai custar, qual é a despesa que ele vai ter. Então, para o empresário ter essa segurança, essa certeza que ele não vai ser pego de surpresa, é essencial para que ele possa fazer o seu planejamento e montar a sua empresa, estruturar o seu negócio, equilibrar e formalizar o seu custo de forma direta e objetiva. A população muitas vezes reclama não só da carga tributária, mas do resultado final, da aplicação desses recursos. A legislação avançou em algum aspecto nesse sentido, assim, para garantir que lá no final do processo, lá na ponta, para o cidadão, os serviços serão melhores prestados, os investimentos de fato serão feitos? Infelizmente, esse é um ponto que a reforma não se atenta, ela não atua na destinação. O imposto, em linha geral, ele é uma arrecadação que não vem carimbada. Então, ele vai para o cofre geral do município, cofre geral do Estado, e o Estado pode destinar da forma que ele queira. Isso é uma especificidade. Então, nesse caso, a reforma ela não amarrou a destinação desse produto, dessa arrecadação. Isso é algo que a população pode questionar os deputados federais, senadores, pedir que seja acrescentado algum elemento nesse sentido, para que haja, no mínimo, a questão de um retorno. Hoje, o que existe pela Constituição Federal são somente os repasses obrigatórios para a saúde, repasses obrigatórios para a educação, repasses obrigatórios para o município, mas isso vem desde a Constituição de 88, desde a época originária dela. Então, a reforma ela pecou em não amarrar a destinação desses recursos que vão ser arrecadados. Algum grande ponto que o senhor considera louvável, realmente bem trabalhado dessa reforma, que deve ter um impacto positivo para a população? Eu acredito que a parte de medicamentos, a isenção da tributação sobre medicamentos é aquilo que, se a gente puder falar para o nosso telespectador, o que mais vai impactar no dia a dia da população. Porque hoje os medicamentos eles têm uma tributação alta e a perspectiva da reforma é que sejam zerados, sejam isentos, a maioria dos medicamentos. Então a gente espera que nesse cenário o preço do medicamento, o preço do remédio que a população compra, ele venha diminuir drasticamente. Então esse é um tipo de elemento caracterizado como essencial. Sim. E aí sim, não resta dúvida, tem que ter uma tributação bem menor para que a população tenha mais acesso. No caso, seria para um grupo específico de medicamentos ou de uma forma geral? Hoje, o entendimento é que seja aplicado de uma forma geral. Começou com um grupo... Do mais caro ao mais barato? Do mais caro ao mais barato. Começou com um grupo específico, que até tinha uma discussão, que medicamentos entrariam, se Viagra entraria, se não entraria, mas a ideia da última reunião do Congresso sobre o tema foi ampliar isso para mais de 90% dos medicamentos vendidos nas farmácias hoje.
o governo simplesmente abriria mão dessa arrecadação ou teria alguma outra forma de repor esses recursos? Provavelmente ele iria compensar essa perca com um acréscimo de tributação no imposto do pecado, que é aquele imposto que vai incidir, por exemplo, sobre os carros, sobre os medicamentos, sobre bebidas, jogos. Então, o imposto sobre o pecado, ele vai ter um acréscimo, ele começa em 26,5, podendo acrescer novos valores. Então, tudo isso que foi isentado, como o caso dos medicamentos, provavelmente vai ter um aumento nessas outras atividades que são caracterizadas como imposto do pecado. O governo não perde, ele vai tirar de um lugar e ele vai aumentar a alíquota de outros produtos. Exatamente por isso a curiosidade. Se a gente imaginar a dimensão do que representa isentar os impostos dos medicamentos, é algo de grandes proporções. Sem dúvida. Isso afetaria a arrecadação, afetaria, quem sabe, até outros serviços básicos. Então já tem uma segunda perspectiva de compensação para o cofre do governo não baixar. Não baixar, vai aumentar a alíquota de outros produtos. E agora é essa fase, que produtos que sofrerão esse aumento de alíquota para compensar a isenção dos medicamentos? Excelente. Nos últimos dias nós acompanhamos uma série de críticas, até em formas de memes em rede social, em relação a algumas taxas colocadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que a gente pode ponderar sobre esse assunto? Qual seria o objetivo do governo em aumentar determinadas cobranças? A ideia do governo é exatamente tentar equilibrar as despesas públicas com um aumento de arrecadação. Infelizmente, o governo ele não faz um corte de gastos que seria necessário para manter equilibradas essas contas públicas. Então, como não existe uma redução de despesa, sempre, mensalmente, o governo tenta pensar em estratégias de aumentar a receita. Então, essas alterações hoje já são aplicáveis para o regime tributário como consta atualmente. Por isso, dos memes do Haddad. Aumentar PIS, aumentar COFINS, aumentar CSLL, são tributos que ele pode aumentar de um ano por outro, em alguns casos de um mês por outro. E o governo está, infelizmente, fazendo essas manobras para compensar essas despesas que ele tem e que não foram reduzidas. Agora sim, quando o imposto é aumentado, o consumo pode reduzir também. Tem que se considerar essa variável. Sem dúvida, e isso impacta, por exemplo, em toda a lógica da economia, porque isso pode gerar um aumento de inflação e isso refletir em desemprego, em desestimulação do consumo. Então, é uma conta, é um cálculo complicado que os economistas do governo eles têm que fazer ao determinar cada modificação de alíquota. Hoje é importante o empresário ter um advogado tributarista como orientador? Eu acredito que sim, junto com o seu contador, uma equipe jurídica para trabalhar de forma preventiva, criar estratégias legais de você ser menos tributado, de sofrer um custo menor e evitar uma surpresa, um risco dentro das suas contas bancárias, dentro do seu transporte, o risco de apreensão de mercadorias. Então, você trabalhar de forma preventiva para reduzir o custo, considerando especialmente esse mercado muito competitivo, onde R$1, R$2 às vezes fazem muita diferença na compra de um produto. Você ter uma redução legal, sem risco, de forma segura, é interessante para o empresário ter. Muito bem, agradecer ao doutor Joaquim Caldas Neto, advogado tributarista, pela participação, pela entrevista, pelos esclarecimentos trazidos. Desejar aqui sucesso e até a próxima oportunidade. Fico à disposição, obrigado Eliezer e todos os telespectadores da TV O Dia. Muito obrigado ao doutor Joaquim Caldas Neto.